A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Estamos reunidos para mais A Semana Política com André Pinotes Batista, deputado eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, e Paula Santos, deputada eleita pelo PCP. São três deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal. Vamos discutir os temas da semana numa perspectiva da região e a agenda de hoje tem as eleições distritais no Partido Socialista, que já mexem, uma vez que já foi apresentada uma candidatura, a única até agora, a entrevista da Procuradora-Geral da República, que ainda dá que falar e que foi nesta semana que terminou, e a situação no INEM, onde o novo presidente demitiu-se logo depois, apenas uma semana depois de nomeado. Para o primeiro tema, eu pedia que começasse André Pinotes Batista, precisamente porque é a pessoa que já apresentou a candidatura a líder distrital do Partido Socialista, a presidente da Federação, numa cerimónia na sexta-feira, na sede distrital do partido, em Setúbal, e tem como lema Juntos por um Novo Impulso. Esta é uma candidatura que para já é a única que foi apresentada, as eleições são em setembro, não se sabe ainda se vai ou não haver outra candidatura, sendo que esta candidatura de André Pinotes Batista mostra uma grande abrangência, tem o apoio de todos os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, de todos ou da generalidade dos presidentes de federação ainda vivos, à exceção de uma presidente, de uma das pessoas que passou pela presidência da Federação Distrital, da generalidade, da totalidade mesmo dos líderes concelhios, dos 13 concelhos e também da generalidade dos autarcas. Portanto, é uma candidatura que, ao que tudo indica, será mais do que vencedora, será até arrasadora, digamos assim, se porventura vier a haver alguma oposição. E como já disse, o lema da candidatura é Juntos por um Novo Impulso. Porquê é que decidiu avançar André Pinotes Batista? Porquê já em setembro? Desculpe, já agora, quando as eleições são apenas em setembro, e porquê um novo impulso? O que é que nos quer dizer sobre esta sua candidatura? Antes de mais, quero desejar uma boa semana a todos os nossos ouvintes, deixar aqui um cumprimento à Paula Santos, também ao Paulo Edson Cunha e a si, Francisco, e dizer o seguinte: eu vou tentar tornar, uma vez que o candidato sou eu, vou responder às questões que me colocou, mas vou tentar tornar a vida dos meus colegas de painel um bocadinho mais fácil, falando um bocadinho das coisas concretas depois que vou defender e que acho que podem criar aqui alguma polarização entre nós, forças políticas com visões diferentes. Mas respondendo às questões que me colocou, porque já, quando as eleições são só em setembro, por uma razão muito simples. Não obstante não existir uma candidatura além da minha, não haver nenhuma candidatura concorrente, eu acho que para termos um programa eleitoral, uma moção de orientação estratégica, é assim que chamamos nos partidos, que tenha força, ela tem que ser ponderada, tem que ser estudada, tem que ter trabalho coletivo e, portanto, convidei o Pedro Marques, que foi secretário de Estado, ministro, cabeça de lista às europeias, eurodeputado, foi vereador. Convidei o Pedro Marques para coordenar uma equipa com cerca de 20 pessoas que não fazem parte do aparelho partidário, são pessoas que têm tido experiência, são pessoas relativamente jovens, sendo que a idade não é aqui um critério, mas são pessoas que estiveram próximas do governo nos últimos 8 anos e meio, das autarquias socialistas, da academia, na Faculdade de Ciências e Tecnologia ou no Politécnico de Setúbal, para termos um programa que seja capaz de influenciar desde logo o PS Nacional, mas também no plano parlamentar ou no plano regional, ao nível das áreas metropolitanas ou das CIMs, ou ao nível das autarquias, ser capaz de influenciar as decisões que são tomadas. E é por isso que, apesar das eleições serem só em setembro, eu fiz questão de as apresentar já, porque eu irei aos 13 concelhos falar com as pessoas enquanto este trabalho decorre. Este trabalho é muito importante e é aqui que eu, se calhar, aproveito para abrir um bocado o plano, para não ser só... Porque a vida interna dos partidos, ela é também a vida da nossa sociedade. Os partidos acabam por ser quem escolhe, quem faz o filtro das candidaturas, de quem são os candidatos às várias coisas e, portanto, interessa os processos
dos partidos internos são internos, como é evidente, mas a parte da discussão de ideias interessa muito. Nós vamos ter no nosso programa, desde logo, uma coisa que é o acompanhamento do PRR, na dimensão quer do papel que as autarquias têm, que é muito pesado, quer daquilo que foi a capacidade negocial do António Costa, quando era Primeiro-Ministro, e que na altura se fazia troça, mas a verdade é que se vê hoje a influência que ele teve. Mas depois temos um conjunto de coisas mais concretas e que vão para além da disputa partidária, e essas eu também queria colocar, que têm a ver com nós termos, por exemplo, um master plan da agropecuária nos territórios da Marateca, Poceirão e Pegões. Isto é, uma visão integrada deste segmento que tem crescido em Portugal e que tem nestes 3 territórios e não só uma importância muito grande. Defender a criação de um polo tecnológico na Mitrena, Praias do Sado, seja agregador da indústria naval, de energia e do papel, entre outras, porque nós sociais-democratas, e aqui não querendo confundir ninguém, eu sou um social-democrata e acho que o espaço natural dos sociais-democratas é no Partido Socialista, desde que Passos Coelho foi líder do PSD, não temos complexos com a iniciativa privada, pelo contrário, o que nós não queremos é que existam monopólios naturais, rendas artificiais que sejam entregues a privados, coisas bem distintas, e portanto entendemos que neste eixo aqui, estas fileiras do naval, da energia e do papel devem ter um pensamento estratégico ao nível das tutelas e da região em si. A retoma de um projeto de polo naval simultaneamente recreia estaleiros nos antigos territórios da CUF. Nós vamos defender isto, como vamos defender que ao nível fluvial, para além da Sofusa Transtejo se manter no domínio público, ela tem uma rede amplificada e que se comece desde já a refletir sobre as renovações de frota, não porque elas sejam impositivas de momento, porque foram adquiridas novas embarcações e as outras ainda não cederam, mas para não cairmos no que aconteceu com a Transtejo, que foi, ao não se planificar a renovação de frota, acabou por chegar a uma altura de ruptura. E nós queremos fazer já. Queremos fazer já e queremos que isso comece já a ser estudado para não se perder tempo. Enfim, há um conjunto de coisas concretas sobre as obras da linha de ferro em Sines, Poceirão e Badajoz, a travessia Barreiros-Celas com componente rodoviária, aquilo que é o acompanhamento do crescimento do novo aeroporto internacional de Alcochete com uma importância redobrada. E aqui quero chamar a atenção sobretudo do Partido Comunista para uma questão estratégica que tem a ver com o seguinte: Alcochete tem um conjunto de vantagens que foram indicadas pela CTI, mas 2/3 deste aeroporto são no concelho de Santarém. Dizer, aliás, que vai ser uma dificuldade, mas que teremos que todas as forças regionais, desde já, posicionar-se, seja ao nível das associações empresariais, seja ao nível das forças políticas, seja ao nível das associações, para captarmos para aqui a cidade aeroportuária, porque nós corremos o risco, nós, região de Setúbal, de ter um aeroporto com o nome de Alcochete, cuja cidade aeroportuária é toda ela em Santarém, perdendo os ganhos de escala. Portanto, eu quis responder a estas questões, porque nós vamos aprofundar as questões da distribuição de riqueza, da transição digital, da ação climática e da integração harmoniosa de fluxos migratórios para ter um tronco comum a todas as candidaturas autárquicas do Partido Socialista. Ou seja, nestas dimensões que acabei de dizer, estas últimas, todas as candidaturas terão no seu programa eleitoral um tronco harmonioso, porque o digital, o ambiente, a integração de fluxos migratórios e a distribuição de riqueza são um ADN denominador comum mínimo de qualquer socialista e, portanto, isto vai ser colocado. E eu, com estas questões concretas, acabo por, no fundo, explicar porque é que sou candidato e porque é que quis a candidatura assim. Eu acredito que a região de Setúbal tem um potencial tremendo e já fui injustiçada algumas vezes. E, portanto, vêm as NUTS 2 e 3, finalmente vão começar a fazer efeito e há aqui muita matéria para os partidos se juntarem, mas também há muita matéria na qual os partidos têm visões diferentes e, portanto, hoje, para não terem que falar da candidatura interna do Partido Socialista, eu não é faço o favor, à Paula e ao Paulo, não é fazer o favor, mas recentro aquilo que é o meu pensamento como candidato à Federação Distrital de Setúbal, naquilo que são as ideias que nós vamos defender. O PCP diz muitas vezes, e com razão, não interessam as pessoas, interessam as políticas e, portanto, aqui eu diria que eu não interesso, mas interessam as políticas, mas fiquei muito agradecido ontem porque eu senti naquela cerimónia uma coisa que tenho que dizer de coração aberto que me tocou. Havia muita gente
cujo a presença ali era genuinamente de quererem bem a este projeto, de me quererem bem a mim. E não era por estarem lá 200 pessoas, não foi aquele afeto todo, aquela convicção responsabiliza muito, porque são todos os antigos presidentes de federação, mas também está ali muita gente que eu gosto e que se deslocou ali em julho, e aquelas 200 pessoas de facto encheram-me o coração, e eu queria publicamente agradecer pela presença que lá tiveram. O André Pinotes Batista apresentou a candidatura na sexta-feira, quando diz o ontem foi na sexta-feira, o programa está a ser gravado agora no sábado, embora seja emitido na segunda. André Pinotes Batista, depois queria-lhe fazer uma outra pergunta ainda sobre este tema, mas vamos passar agora também à Paula e ao Paulo Edson Cunha. Até começava pelo Paulo Edson Cunha, sobre estas ideias que aqui foram elencadas por André Pinotes Batista. Tem alguma coisa a dizer ou podemos considerar que são consensuais? Olá, muito boa noite. Francisco Rito, também cumprimento naturalmente os meus colegas de painel, o André Pinotes Batista e a Paula Santos. Relativamente a esta questão, naturalmente que a grande maioria das questões que o André colocou aqui são consensuais. No entanto, não será tão consensual a forma como ele o disse. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns ao André, desejar-lhe boa sorte, dar-lhe os parabéns pelo consenso que obteve. Ele diz um democrata, eu se brincar um bocadinho, parecia quase um comunista, porque aquilo é quase lista única e absolutamente stalinista. Isto é só brincando um bocadinho com a situação. É só brincando um bocadinho com a situação, um bocadinho com a Paula Santos. Bem, devo dizer que o André diz que é um social-democrata, mas também não deixou de mandar aqui a bicada relativamente à questão do Pedro Passos Coelho e do posicionamento político. A grande verdade é que quem tem tomado medidas social-democratas tem sido o PSD. A grande verdade é essa. A grande verdade é que no governo ainda agora se viu que quem continuou a tomar este tipo de medidas, ao fim de 8 anos de governo do Partido Socialista, deve-se dizer, foi o PSD, tem sido o PSD, no caso a AD, a coligação, mas liderado pelo PSD. Mais chamadas de atenção relativamente àquilo que o André disse. O Partido Socialista teve 8 anos no governo e a grande maioria das medidas que vêm no programa do André são medidas que, de certa forma, foram já apresentadas, mais apresentadas, e foram apresentadas pelos governantes do Socialista, que no fundo, eu não sei qual é a lista do André, também não tenho que meter nisso, porque de facto é do foro interno do partido. Mas que não se vê aqui uma grande renovação, pelo menos pelos nomes que André aqui anunciou, pelo menos em termos de apoiantes. Naturalmente que está aqui em termos de apoiantes. Mas certamente que será uma lista de qualidade, certamente que será uma lista de continuidade, isso não temos dúvidas, que tentarão defender o Distrito de Setúbal, nós pugnamos por isso. E queria também dizer, que já que estou aqui a falar do Partido Socialista, que o Partido Social Democrata vai também ter eleições, também já tem os candidatos anunciados. O Paulo Ribeiro, numa lógica de continuidade, que é a atual distrital, da qual eu faço parte, como sabem, e o Luís Rodrigues, que será a alternativa, também ex-presidente da distrital, alguns anos, e que será a alternativa, e também em eleições marcadas para setembro, ainda não com data definitiva, mas com certeza data própria daquilo que será o Congresso Nacional. Certo que o PSD, neste aspecto, e desta forma, pelo menos neste ponto, acabou por fazer aquilo que são anúncios que o André aqui deixou, porque quem vai avançar com a ponte Barreiro ferroviária e penso que rodoviária também vai ser o PSD, quem vai com o aeroporto vai ser o PSD, assim como no passado quem avançou, quem alavancou a Alta Europa foi o PSD, quem avançou com a Ponte Vasta Gama foi o PSD, quem avançou com o Metro Sul do Tejo foi o PSD, no serviço, agora dá continuidade no Metro Sul, pelo menos até à Costa da Caparica, vai ser o PSD.
E a continuidade do Metro Sul do Tejo é um tema que também podemos, ainda talvez neste programa, falar um pouco. Paulo Edson Cunha, penso que estaria a terminar, e sem prejuízo de ainda dizer mais alguma coisa, eu ia passar à Paula Santos. Paula, o André há pouco recordava aqui que geralmente o PCP e a Paula Santos também dizem sempre que o que interessa são as ideias, os projetos e as políticas e não as pessoas. Sobre algumas das ideias que esta candidatura de André Pinotes Batista tem, que ele próprio já aqui apresentou, que comentário é que lhe merecem? Bom, muito cumprimento todos, cumprimento também quem nos ouve. Como é natural, aquilo que é a vida interna do Partido Socialista não me cabe tecer considerações sobre isso. Posso fazer referência àquilo que de facto são as potencialidades do distrito de Setúbal, aquilo que é necessário, mas também as responsabilidades políticas de PS e de PSD, de um conjunto de projetos e de investimentos que são estruturantes para o distrito e que foram sendo sucessivamente adiados. Esta é que é a verdade, podemos aqui recordar vários. O PSD, o governo do PSD e do CDS, quando entrou em funções em 2011, foi responsável por travar os investimentos, nomeadamente da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Também foi responsável por travar os investimentos, por exemplo, na construção do hospital no Concelho de Seixal. Só para dar estes dois exemplos, podíamos aqui referir muitos outros. Em relação ao Partido Socialista, ao longo dos anos, vários anúncios, é certo, mas a verdade é que concretizações muito pouco. E este conjunto de aspectos, vários que foram aqui suscitados, estes grandes investimentos, eles são de facto necessários. A construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, a terceira travessia do Tejo rodoferroviária, a construção da alta velocidade, podíamos continuar por aqui fora, o alargamento do Metro Sul do Tejo, são de facto investimentos importantes que já deveriam ter avançado e concretizado em nome do desenvolvimento do nosso distrito, mas também do nosso país. Mas não foi essa a opção por parte do Partido Socialista. Aliás, tal como o PSD, até no que diz respeito ao aeroporto, andou a adiar para não enfrentar os interesses da VACI, que detém a ANA Aeroportos, e, portanto, totalmente subordinando os interesses do nosso país aos interesses dessa empresa que só pretende, da VACI, neste caso, que só pretende, de facto, maximizar os lucros. Mesmo relativamente à Transtejo, gostaria de dizer o seguinte: hoje continua a haver supressões vários dias, durante várias horas por dia, supressões porque há falta de manutenção das embarcações e que não permite, de facto, assegurar sequer os horários que estão previstos. São sistemáticas e, portanto, houve um investimento que era necessário e que não foi realizado. E é preciso resolver este problema urgente. O Partido Socialista não o resolveu e o PSD e o CDS também não estão a resolver. A verdade é que das palavras aos atos e às concretizações tem havido uma grande distância, porque uma coisa, ainda nos recordamos, nós já tivemos a oportunidade de debater isso aqui diversas vezes, mas mesmo ainda na altura da governação de maioria absoluta do Partido Socialista, e na realização do Conselho de Ministros no distrito de Setúbal, vários anúncios foram feitos. E o que é que avançou? Em termos dos procedimentos para a sua concretização. E mesmo agora, relativamente ao atual governo do PSD e do CDS, que anuncia a construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, a verdade é que não tinha outra opção perante as evidências no plano técnico e científico
que se conhecem, mas a verdade é que a prioridade não é dada ao desenvolvimento desse processo. O esforço não está no desenvolvimento desse processo, mas no alargamento do aeroporto da Portela, que bem se sabe que é o que interessa à Vinci, para além dos prejuízos grandes para a saúde pública, para a população que é afetada na cidade de Lisboa. Portanto, eu creio que isto fala muito daquilo que são, permitam-me fazer esta referência, estou a fazer uma apreciação daquilo que têm sido as opções, quer do Partido Socialista e as concretizações, quer do Partido Socialista, quer do PSD na governação, porque na vida interna do Partido Socialista isso cabe naturalmente aos militantes desse partido tomarem essas opções. E já agora, as referências que foram feitas ao PCP só revelam um profundo desconhecimento relativamente ao PCP, da forma de discussão, de envolvimento dos seus militantes na discussão também daquilo que são os seus organismos. Paulo Edson Cunha, imagino que queira fazer algum comentário ou algum à parte relativamente a esta última referência de Paula Santos quanto ao funcionamento interno do PCP, uma vez que há pouco o Paulo Edson Cunha referiu-se a isso. Queria dizer alguma coisa? Não. E é eu a dizer que entre os muitos investimentos de que a região precisa está o alargamento, a expansão do metro sul do Tejo. Nesta segunda-feira é assinado um memorando entre diversas entidades com vista à extensão do metro sul do Tejo até à costa da Caparica. E no próprio sábado eu tinha uma conversa com almadenses, pessoas de Almada, duas pessoas, também políticos, e diziam-me que o metro sul do Tejo é um exemplo de como a margem sul tem sido muito esquecida pelos governos, porque nós olhamos para a área metropolitana de Lisboa e à extensão do metro de Lisboa, olhamos para o Porto, para a área metropolitana do Porto e à extensão, tem havido muitas fases da extensão do metro do Porto, e o metro sul do Tejo não tem crescido, mantém-se como inicialmente foi construído, e os anos passam e não temos tido investimento na expansão do metro sul do Tejo. André Pinotes Batista, isto é um tema que só por si daria muito tempo, portanto estou só a fazer esta referência porque é sempre bom não esquecermos e tentarmos puxar também pelos interesses da nossa região. Mas eu queria fazer duas perguntas, mas pedi-lhe que fosse mesmo o mais breve possível na resposta, porque senão depois ficamos sem tempo para os outros dois temas. Sim, bem. E as perguntas eram estas. Por um lado, se nos quer dizer alguns desses 20 nomes que referiu, que estão a trabalhar com Pedro Marques no programa e a tentar abri-lo o mais possível à sociedade civil. Por outro lado, nós temos, há cerca de uma semana, tivemos eleições no Partido Socialista, digamos assim. Tivemos, no sentido que houve eleições no Partido Socialista internas no Distrito de Setúbal. Na generalidade das concelhias, salvo erro, em 11 das 13 houve listas únicas, apenas na Moita e no Seixal é que houve mais do que uma lista. O que é que isto diz sobre o estado do PS na região? Isto significa que há um unanimismo ou que o partido perdeu a sua matriz de ser um partido muito pluralista, com tendências internas muito vincadas? O que é que isto diz sobre o atual PS? Não me parece que tenha a ver com isso. Eu vou ser muito telegráfico sobre essa matéria. Parece-me simplesmente que o facto de termos eleições autárquicas dentro de cerca de um ano, e este calendário que calhou assim, não por vontade do Partido Socialista, mas que houve um governo que caiu, houve umas eleições em que Pedro Nuno Santos substituiu António Costa, e tudo isso teve um efeito dominó, para as pessoas perceberem, e as nossas eleições costumam estar previstas para serem feitas 2 anos antes das eleições autárquicas, e com esta questão, olha, eu diria com alguma ironia que o Ministério Público teve mais a ver com essa questão a que podia ser visto como unanimismo do que propriamente o Partido Socialista. É que o Partido Socialista hoje em dia governa 6 das 13 câmaras do Distrito de Setúbal e tem uma maturidade maior do que tinha anteriormente, isto é, as pessoas mantêm as suas discussões acesas e nós temos bastantes e gostamos e temos orgulho nisso, mas também sabemos que a um ano de eleições autárquicas
há disputas que não valem a pena. Nos sítios onde foi necessário existirem clarificações, elas existiram. Isso também é importante e não tem nenhum drama. Eu queria só dizer uma coisa sobre o metro de superfície, porque eu não posso permitir que o Paulo Edson Cunha diga certas coisas sem ser contraditado. Pode dizer o que quiser, mas tem que ouvir aquilo que não quer. Nós temos um memorando que vai ser assinado pelo atual governo. Isto é todo um programa político, é toda uma forma de Luís Montenegro estar na política. O Francisco Alves Rito fez um diagnóstico, na minha opinião, correto, sobre os atrasos que existem no metro sul do Tejo e que alguns até terão responsabilidades não só do PSD, mas também do Partido Socialista. E, em alguns casos, também do Partido Comunista enquanto força autárquica. Portanto, não estou a fazer exercício de apontar o dedo a ninguém. Estou só a dizer o seguinte, para que as pessoas percebam. Ouvir o Paulo Edson Cunha a dizer que é tudo o PSD que faz bem. Eu nem vou comentar isso, porque a mim só me interessa que se faça. Não me interessa se é o PSD, se é o PS, se é o PCP. Interessa-me que se faça na região. Mas eu queria dizer o seguinte. É uma notícia de 26 de março de 2024. Expansão do metro da Costa da Caparica entra em fase de estudo. Despesa inicial é de 1.650.000 euros. Eu quero dizer uma coisa ao Paulo Edson Cunha. Paulo, o governo caiu e não sabia que ia cair. Isto não foram anúncios feitos para depois serem outros a executar. Não, foram anúncios que António Costa fez, foram períodos de estudo, não é só o anúncio, é começar os estudos, porque ao contrário do que o PSD diz, não se constrói sem estudar, não se faz sem projeto, não se faz sem se avançar, não se dá o último passo sem se dar o primeiro. E portanto eu chamo a atenção disto, no dia 26 de março de 2024, eu já não estou a falar do governo mais próximo, isso tinha sido antes, estou a dizer, nesta altura, ficou logo, o Metropolitano de Lisboa foi escolhido por delegação do Estado, pela experiência que tem, para tomar as decisões da natureza do projeto, nomeadamente o grau de complexidade dos trâmites inerentes ao investimento, uma coisa que se chama mesmo tipo DCSP, que é uma coisa que é obrigatória, tal como o Programa de Ação Climática e Sustentabilidade do PAC, que também é obrigatório. Isto foi feito em março, mas não ficamos por aqui. É mesmo uma notícia do Setubalense, metro do sul do Tejo, mais perto de chegar à Costa da Caparica e à Trafaria. Na segunda-feira foi assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara de Almada, o Metropolitano de Lisboa e a TML para a extensão do metro de superfície. TML onde por acaso estão pessoas próximas do PS, do PCP e dos Verdes e do PSD. Portanto, eu só quero chamar a atenção de uma coisa que é, podem assinar os protocolos que quiserem, podem ir assinar mais um memorando. As coisas que estavam a andar. E eu acho que nenhum português acredita que o metro, a ponte, o aeroporto, seja uma coisa que Luís Montenegro fez do dia para a noite. Vamos lá ver se a gente se habitua a ver as coisas como elas politicamente são. As grandes obras públicas são maiores que os mandatos. Elas vão ser sempre feitas por todos os partidos. É preciso, eu acho que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir compreenda o que eu estou a dizer. Não há uma ponte do PS, não há uma ponte do PSD, não há uma ponte do PCP. Cada interveniente público no poder em cada momento toma as suas decisões. E isso já levou, por exemplo, o António Costa a ter em determinada altura, que sempre defendeu o aeroporto em Alcochete, ter entendido que era boa ideia dar continuidade à questão de Pedro Passos Coelho ter o aeroporto no Montijo, senão o aeroporto nunca mais se fazia. E depois sabe o que é que aconteceu? Foi o próprio PSD que bloqueou esta solução. É que o PCP pode-se apontar um conjunto de coisas, mas nesta esteve sempre no mesmo sítio. O PS tentou desenliar o nó que tinha sido deixado pelo PSD para depois levar outro nó do PSD. Eu acho que temos de desistir desta coisa das obras do partido A. As grandes obras não são de partido nenhum. São obras que requerem haver um diálogo e um compromisso entre todos. O que são obras dos partidos são nas autarquias, nos mandatos que duram 4 anos e obras de pequena envergadura ou média envergadura. Num país não há obras. André, ficou muito clara essa ideia e também dou por bem utilizado este tempo relativamente ao metro sul do Tejo, porque acho que é um tema que é caro à região e que interessa que façamos a sua defesa. Não me respondeu, ainda não teve tempo para isso e pedi-lhe, não sei se quer, tem que ser muito rápido, referir alguns dos nomes, dos 20 nomes que falou, porque eu acho que isso pode dar uma ideia da abrangência e da... Mas queria que fosse muito rápido, porque já vamos com 30 minutos de programa. Vou ser muito rápido. Eu assumo o compromisso de divulgar no próximo programa esses nomes por uma razão. É que eu ainda não tive tempo de falar com todos, porque o Pedro Marques regressa de Bruxelas este domingo, okay. E eu não quero que as pessoas saibam pela rádio. Sim, está entendido. E, portanto, há muitas que já aceitaram no próximo programa, certo. Eu digo, e tem lá pessoas de grandíssima qualidade. Muito bem, e estou curioso precisamente porque esses nomes dizem-nos muito sobre a capacidade de abertura que pretende, e é por isso que é interessante. Bom, passamos então, desta vez, a Paula Santos, há pouco o segundo foi o Paulo Edson Cunha. Francisco Rito, penso que agora. Sim.
Sim, Paulo. Há bocado foi a Paula Santos. Eu. Há bocado foi a Paula Santos em segundo lugar, a seguir às eleições. Não, mas eu ainda, é só 10 segundos para dizer duas coisas. Sim, um à parte, mas há pouco o segundo foi o Paulo. Bem. Sim. Não, é que deu uma palavra e o meu computador bloqueou, estava a conseguir ouvir, não conseguia ligar e parecia que não queria, era só para dar a questão. E também para dizer muito rapidamente que estudos é o Partido Socialista melhor faz. Teve 8 anos a estudar no aeroporto, por exemplo, 8 anos a estudar muitas outras coisas, assim como o Seixal já lançou 4 ou 5 primeiras pedras relativamente a isso. Portanto, estudos não nos dizem, as pessoas é quem os concretiza. Há, de facto, obras do governo A, B ou C. Há governos que realizam obra. Ponto final. É apenas isso. Paula Santos, passamos então ao segundo tema, sem prejuízo de alguma nota que ainda queira referir sobre o que já foi dito. A entrevista da Procuradora-Geral da República à RTP, depois de um longo período de muita crítica, porque o Ministério Público não aparecia, a Procuradora-Geral da República não dava explicações, Lucília Gago deu então uma entrevista onde disse várias coisas. Eu destaco aqui algumas, por exemplo, a de que não se sente responsável pela demissão do antigo primeiro-ministro António Costa, diz até que houve outros episódios de líderes de órgãos executivos, como por exemplo Ursula von der Leyen na União Europeia ou na Comissão Europeia, que também tinham processos judiciais e que não se demitiram, também confirmou que continua ainda a decorrer um inquérito em que o primeiro-ministro é suspeito. O que é que gostava de destacar sobre essa entrevista? Antes de logo quanto à oportunidade, à utilidade e à substância, Paula Santos. Bom, relativamente a essa matéria, em primeiro lugar, dizer que a Procuradora-Geral da República já deveria ter falado ao país para abordar diversos aspectos relacionados, naturalmente, com a atividade do Ministério Público, com o funcionamento da Justiça. Diria que peca por tardia, porque houve, de facto, um conjunto de acontecimentos que geraram perplexidade nos cidadãos e tinha havido vantagem que pudesse haver o esclarecimento ao país por parte da Procuradora-Geral da República. Não estamos a falar de casos em concretos, mas relacionados com a atividade do Ministério Público. Em segundo lugar, gostava de referir o seguinte: foi dada esta entrevista na semana passada, mas isso não retira a importância à audição que já foi aprovada na Assembleia da República à Procuradora-Geral da República. Eu queria colocar desde já estas premissas, porque naturalmente respeitamos a autonomia do Ministério Público. A Procuradora-Geral da República não responde perante a Assembleia da República, mas no quadro até no enquadramento desta audição, nomeadamente a apresentação do relatório de atividades do Ministério Público, entendemos que tem esta utilidade também para poder serem prestados mais esclarecimentos para o país. Porque é que nós consideramos que não se esgota? Porque há matérias que do decorrer da entrevista não foram abordadas e importava também que pudesse haver referência, e só para dar um exemplo, nomeadamente a violação do segredo de justiça. São estes os aspectos que gostaria de
sobretudo de sublinhar relativamente à entrevista. Há uma outra matéria que nós temos vindo a suscitar, não é somente dirigido ao Ministério Público, é uma questão mais ampla, também aos aspectos de funcionamento da Justiça, que é de facto a necessidade de reforço dos meios, nomeadamente de funcionários judiciais, meios também no plano, ou seja, no plano dos equipamentos, que permita de facto contribuir para a celeridade, para a investigação por parte da Justiça. Paulo Edson Cunha, agora sim, como é que viu esta entrevista? Acha que Lucília Gago esteve bem, que esclareceu o que era suposto esclarecer e que calou quem a criticava? Não, Francisco Leite, eu acho que Lucília Gago esteve mal. Aliás, tem estado mal ao longo de todo o seu mandato. A verdade é que tem sido uma má procuradora, tem feito um mau trabalho para a Justiça, na minha opinião. Falo também como advogado, falo como cidadão, falo como político. Não deu as satisfações que devia dar, porque havia respostas que devia dar. Há um conjunto de coincidências que nos deixam muitas complexidades, muitas dúvidas, eu até diria mais, muitas certezas, daquelas que até falsas certezas, mas que são certezas que ficam na mente das pessoas e que lhe cabia afastar de uma vez por todas. E naturalmente que ela não conseguiu fazê-lo. E ela não conseguiu fazê-lo porque o Ministério Público efetivamente está mal. O segredo de justiça, já o dissemos aqui, é uma componente da lei, é um instituto que está na lei, mas que não está a ser cumprido, e muitas vezes não está a ser cumprido, e nós percebemos que sai de dentro. Eu não quero fazer acusações falsas, mas percebe-se que sai de dentro, quer dizer, não pode deixar de sair dentro do próprio tribunal, se sai dentro do procurador, se sai dentro através do funcionários. Agora são eles que têm acesso, os que estão lá de dentro, e mais uma vez digo, não é a primeira vez que sentenças, acórdãos de tribunais vêm diretamente parar às nossas caixas de correio e que circulam por aí muitas antes dos próprios advogados terem acesso às mesmas. Aquilo que se passou com António Costa. É isso que eu ia perguntar, sobre essa questão específica de a procuradora não se sentir responsável. Ela tem que assumir, antes de mais nada, ela tem de assumir um conjunto de responsabilidades, porque não foi só o que se passou com António Costa. O que se passou na Madeira também foi infeliz, não só no timing, mas também, e mais ainda, e é repartido realmente com os juízes de instrução criminal, porque também tem ali muita responsabilidade relativamente ao que se passou, por exemplo, naquele caso das detenções abusivas, eu chamava-lhe abusivas, porque é um aproveitamento abusivo daquilo que a lei permite, e é verdade que é repartido com o juiz de instrução criminal, mas todos são magistratura. Portanto, eu acho que a doutora Lucília Gago, efetivamente mal, na forma, no conteúdo, aquilo que disse, na mensagem que e perdeu uma oportunidade de se tentar recuperar e tentar conciliar a justiça. Eu aqui estou muito de acordo com aquilo que Paulo acabou de dizer. Ela vai ser ouvida, pelo menos nesse aspecto, naturalmente, vai ser ouvida no Parlamento. Esperemos que no Parlamento dê as respostas que devem ser dadas e devem ser adequadas. A nota final é para algo que já aqui foi dito, na altura manifestou tal solidariedade relativamente àquela questão das escutas ao ex-ministro do Partido Socialista. Também se soube que o primeiro-ministro Passos Coelho esteve a ser escutado durante 11 anos, de um processo que já tem bastante tempo, as escutas ainda existem. Bem, não se consegue compreender minimamente o rumo que a Justiça tomou e o rumo que a Justiça tomou com esta procuradora. Não podia deixar de deixar aqui, peço desculpa a redundância, uma palavra para a ex-procuradora, estamos a falar de Joana. O Paulo Edson Cunha desligou o microfone e deixámos de o ouvir, estava a recordar Joana Marques Vidal. Joana Marques Vidal. Semana passada, sim.
Sim. Agora sim. Joana Marques Vidal. Ficou essa referência. André Pinotes Batista, sobre este assunto da entrevista de Lucília Gago, pode aceitar estes argumentos como fundamentação, esta afirmação de que a Procuradora não se sente responsável pela demissão de António Costa, uma vez que até há líderes políticos nos estrangeiros, por exemplo, e em organismos internacionais que perante situações idênticas não se demitiram, ou seja, é uma escolha pessoal, segundo a teoria de Lucília Gago. Aceita isto ou não? Antes de mais, queria dizer que esta coisa das escutas tem que nós podemos levar isto a brincar, que é para não chorar. Qualquer dia vamos descobrir que Vasco da Gama ainda está sob escuta e que ainda se guardam registros das conversas de Vasco da Gama com Dom Manuel I. Eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa. Quando nós colocamos um cidadão sob escuta, nós estamos num regime absolutamente excepcional. Se não estamos num regime absolutamente excepcional, caímos em coisas que eram próprias da PIDE, da Stasis. Há um filme muito bonito chamado A Vida dos Outros, de Hans Liebrandt-Hagen, que é justamente sobre escutar políticos. E que é uma tragédia. Não é um filme cómico, é um filme trágico. E este filme trágico que nós temos assistido em Portugal dá muito que pensar. A senhora Procuradora demorou 9 meses para dar explicações e depois não deu explicações nenhumas. 9 meses dá para gerar uma vida, mas não deu para gerar uma explicação ao país, não é ao corpo político, não deu para dar uma explicação à sociedade de o porquê de ter caído uma maioria absoluta e de se ter desfeito um governo. E atenção, esta maioria absoluta era do Partido Socialista e o governo era liderado por António Costa, mas a justiça é operada por homens e mulheres, que às vezes podem ser de esquerda, podem ser de direitos, podem ser neutros. Eu custa muito a acreditar na frase que até não foi nesta entrevista, foi por um outro procurador, por quem tenho imenso respeito, em que diz que a justiça nunca se move por questões políticas. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisto no meu país. Sou deputado da Assembleia da República, sou um cidadão civicamente ativo, que escrutina, e eu não posso, ou não queria ter esta dúvida. Mas tenho. E acho que qualquer português tem hoje esta dúvida. Existem processos com motivações políticas? Esta pergunta não devia ser legítima, a pergunta que eu estou a fazer, mas face àquilo que nós assistimos, é. E há uma coisa que é notável e que, sem pôr em causa a autonomia do Ministério Público, sem pôr em causa, depois sempre que um político fala sobre justiça, parece que esse político tem receio ou quer controlar a justiça. Eu não quero uma justiça controlada por coisa nenhuma. Eu quero uma justiça livre, mas que seja sindicada, que seja fiscalizada por ela própria, conforme está estatuído, mas depois nós não percebemos. O que nós percebemos, por exemplo, é que em Portugal se investiga através da escuta. A escuta devia ser uma complementariedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, os prazos que são dados para escutas são de 48 horas. E, em alguns casos excepcionais, 72. E não é o presidente dos Estados Unidos, é qualquer cidadão. Eu não estou a dizer que o nosso Estado, nem o nosso regime jurídico, é um regime jurídico igual ao americano. Nós temos uma lógica diferente. Nós não estamos tão próximos, isso é mais o ordenamento britânico, o anglo-saxónico, não é o nosso. Mas eu acho que está-se a perder aqui um bocadinho a noção da gravidade que tudo isto tem. E há uma coisa que eu não consigo deixar de dizer. Quando a senhora Procuradora, que não tem a obrigação de ir à Assembleia da República, do ponto de vista de letra de lei, daquilo que é o check and balance do nosso sistema, diz que não tem disponibilidade para ir antes da data X, mas tem disponibilidade para ir dar uma entrevista. Então alguma coisa está errada, porque a senhora Procuradora o que está a dizer não é que não pode ir ao Parlamento, é que prefere dar uma entrevista à televisão do que estar no Parlamento. E há aqui uma questão que é, os poderes são separados em Portugal. Portugal tem separação de poderes, mas cada um dos poderes tem que ser autorregulado. E atualmente eu acho mesmo que o poder que melhor se autorregula, ao contrário do que dizem nas críticas consistentes contra a vida política e contra os políticos, o poder político ainda é aquele que melhor se autorregula, porque a Paula é de um partido, eu sou de outro, o Paulo é de outro, há outros partidos, a comunicação social escrutina-nos, a justiça escrutina-nos, e ainda bem. E nos outros ramos do poder, nas outras separações do poder, isto existe assim? Nós podemos ter a certeza de que a sindicância que há com os outros é tão apertada como com as dos políticos. É que nós políticos decidimos a vida das pessoas, mas um procurador ou um juiz também decide a vida das pessoas. Também tem a vida das pessoas nas mãos. E eu tenho que deixar este reparo. 9 anos, 9 meses, quero eu dizer, dá para gerar um filho. E não dá para gerar uma explicação sobre um processo. Acho que é uma coisa que deve ter reflexão. E os políticos não podem ter medo,
de opinar sobre isto. E não podem ter medo, nem podem ser percepcionados como, ao falarem da justiça, estarem a querer condicionar. É que se nós criamos um jardim onde ninguém pode entrar, ninguém pode dizer nada e ninguém pode perceber o que é que lá se passa. E nesses jardins normalmente não há flores bonitas. Já não temos muito tempo, de maneira que não insisto com o André sobre a questão de ter sido ou não apenas uma decisão pessoal de António Costa o ter pedido admissão. Também a sua posição já é conhecida, já falámos desse tema aqui várias vezes. Agora ouvimos-lo mal, André. Peço desculpa, estava a dizer que respondo em 2 segundos. Acho que não foi uma decisão pessoal livre, foi uma decisão pessoal ultracondicionada. É a minha opinião, respondo-lhe em 2 segundos, não foi por mal que não respondi. Sim. Começava agora para o último tema de hoje, a situação no Instituto Nacional de Emergência Médica, no INEM, que deixou de ter presidente depois da demissão do anterior, e o novo presidente, que foi nomeado há uma semana, Vítor Almeida, acabou por sair, dizendo que não havia as condições, não tinha garantias, e que acabou por sair por isso. E eu começava agora por Paulo Edson Cunha. Paulo Edson Cunha, o que é que se passa com o INEM? Porque é esta dificuldade de se conseguir ter um presidente no INEM? Bem, eu não consigo dizer aos nossos ouvintes e aqui no painel o que é que se passa, porque não é uma informação privilegiada para além daquela que se conhece na comunicação social. É de facto um processo que não está muito bem explicado. Eu acho que, naturalmente, que a senhora Ministra virá dar explicações mais tarde e o processo será muito melhor conhecido. Agora, a grande verdade é que, pelo menos na primeira admissão, percebeu-se da forma como as coisas não estavam a funcionar e aí fez algum sentido. Portanto, a nova pessoa que foi nomeada diz que não tem condições, apenas foi uma decisão pessoal e nada mais neste momento se pode comentar relativamente a isso. Agora, que é um assunto a acompanhar e que deixa um tipo de preocupação, não tenho dúvidas nenhumas que deixa preocupação e o Governo terá de dar explicações devidas, porque as que deu até agora não são suficientes, claramente não são suficientes. E passava agora a André Pinotes Batista. Há aqui já polémica política à mistura, com o presidente missionário a desmentir o governo, e temos também o presidente, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a dizer que isto é uma atrapalhada. Que comentário é que quer fazer este assunto? Eu confesso aos nossos ouvintes e os colegas que aqui estão não me vão desmentir que quando estávamos na preparação dos temas eu confessei que isto é tudo muito confuso. É tudo muito confuso na medida em que é difícil entender como é que em 9 dias nomeiam 2 presidentes do INEM. É difícil de entender como é que uma pessoa que está em funções e diz que já está nomeada e aquilo que existe são condições para trabalhar e se vai embora, ou seja, a pessoa aceitou a função e depois aparentemente sai em cisão com quem o nomeou no espaço de 9 dias porque não lhe garantem que vá ter os meios. E nós estamos a falar de saúde, e estamos a falar de emergência e socorro. E eu penso que mais do que um caso e casinho, que é um casinho, que é uma atrapalhada, mas acima de tudo aquilo que é importante que seja esclarecido não é a incompetência destes ministros, porque nós já percebemos que o governo é um governo muito heterogéneo em termos de competência. Eu posso divergir da visão deles, mas há ministros competentes e há ministros absolutamente impreparados. E estes ministros absolutamente impreparados geram decisões destas. Agora, nós vamos ter que ser esclarecidos sobre isto e, sobretudo, se o socorro e emergência está... toca na percepção de segurança e toca na própria segurança, se as coisas estão bem entregues. É que, segundo se percebe, a pessoa que pede admissão pede-a porque não lhe deram garantias de que alguns contratos do INEM, nomeadamente que garantem apoio aéreo de emergência, seriam cumpridos. E se isto é assim, então a pessoa é responsável e tomou a decisão de se ir embora porque não tem condições, mas nós estamos perante um quadro de insegurança. Se isto não for assim,
quer a tutela, quer a pessoa, são irresponsáveis e, portanto, temos mesmo que saber mais, mas não pode ser coisa boa. É um caso e um casinho, é uma atrapalhada. Eu sempre disse que os casos e os casinhos não eram exclusivos do Partido Socialista e agora vai-se começar a ver que no mundo hipermediatizado que temos, estas coisas acontecem. Depois temos que ir distinguindo. Aqui parece-me grave. Quando não for grave, eu próprio não alimentarei essas dúvidas. E sobre este tema, o Partido Comunista defende que a Ministra da Saúde deve ir ao Parlamento dar explicações. Paula Santos, porque é que é importante ouvir a Ministra da Saúde neste caso? Bom, nós entregámos de facto um requerimento para que a Ministra da Saúde fosse ouvida com caráter de urgência na Assembleia da República, porque é preciso percebermos que diligências é que o Governo tomou ou pretende tomar para resolver os problemas com que o INEM se confronta. É que esta sucessão de acontecimentos que têm vindo a público sobre o INEM, eles refletem de facto problemas que já existiam e que se têm vindo a agravar no INEM. Há falta de trabalhadores, não se consegue fixar trabalhadores no INEM, faltam técnicos de emergência pré-hospitalar, faltam enfermeiros, faltam médicos, aliás, e esta falta de trabalhadores é porque há muitos técnicos de emergência pré-hospitalar que saem porque os seus salários, as suas carreiras não são valorizadas. Há necessidade também de reforçar os meios do INEM para assegurar, aliás, meios humanos, mas também do ponto de vista das viaturas, meios aéreos, como veio a público agora também todo esse processo relativamente à contratação dos helicópteros, que poderia ter sido evitado se o Estado tivesse capacidade própria com os seus meios. Nada disto estava a acontecer. A verdade é que são um conjunto de problemas que há muito que existem, que não tiveram solução, que continuam sem solução, e o Governo tem aqui uma responsabilidade que não pode descartar e tem que assumir as suas responsabilidades e tem que resolver estes problemas. Por isso é que nós apresentámos este requerimento, porque a Ministra da Saúde e o Governo têm de dizer de facto o que é que pretende fazer. Nós estamos a falar da emergência pré-hospitalar, estamos a falar do socorro às populações e é fundamental que sejam assegurados os meios que precisamos no nosso país para que nestas circunstâncias a população seja de facto, tenha uma resposta face à exigência da situação em concreto e, portanto, tem que haver investimento e tem que haver esta resolução de problemas e, por isso, consideramos que a Ministra deve ser ouvida o mais rapidamente possível. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Já chegámos ao final do tempo e também já tratámos todos os temas que estavam previstos. Agradeço a Paula Santos, André Pinotes Batista e Paulo Edson Cunha. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Boa semana também para os ouvintes. Boa semana a todos. Boa semana também. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.